Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos nos aproximando do final de um trimestre, estamos na lição de número 12, nos falta a lição de número 13 e a lição de número 14. Nesta lição, estudaremos sobre o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Buscaremos de forma resumida e simples as características que baseia o comportamento da igreja nos dias de hoje em relação aos missionários e a forma de fazer a obra de Deus. Então fica conosco até o finalzinho. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Meu amado professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, se você conferir comigo nas Sagradas Escrituras, em Atos capítulo 8, a partir do versículo 1, se inicia, por causa da morte de Estevão, a perseguição e a dispersão dos crentes que, com medo da morte, fugiram para toda a região da Judéia e Samaria. E o próprio Espírito Santo os conduziu para que esses começassem a pregar o Evangelho. No capítulo de número 9, há um acontecimento extraordinário, pois um dos perseguidores, que é o Saulo de Tarso, que é o fariseu, que segundo ele mesmo, ele excedia até os da sua própria nação, ele se converte ao Evangelho. Logo após, o texto de Atos, capítulo 9, citar que ele se converte ao Evangelho. Em seguida, volta para Pedro novamente, o líder da igreja em Jerusalém, e as passagens de Pedro por Lida e Jope. Entrando no capítulo 10, temos aqui em Jope a questão de Deus se revelar a Pedro de que os gentios, aqueles a quem os judeus entendem que são o povo incircunciso, o povo longe de Deus, agora estarão perto do Senhor por meio do sangue de Jesus Cristo. E ele faz isso por meio da revelação dos animais impuros, onde o Senhor fala com ele no versículo 13 e diz: Levanta-te, Pedro, mata e come. E o Senhor explica para Pedro: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, o Senhor estava abrindo a mente de Pedro para ele compreender, não apenas através da revelação, mas do que viria a seguir, de que o Senhor salvaria todos aqueles que viessem a crer no seu nome. E por isso, Pedro vai à casa de Cornélio e lá, pregando o evangelho, eles recebem o Espírito Santo. No capítulo de número 11, Pedro começa a ser pressionado pela igreja em Jerusalém e o texto diz: E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? E nesse mesmo texto, Pedro defende que aquilo que veio sobre eles em Atos capítulo 2 também viria sobre os gentios que crescem. E a partir do capítulo 10, e a partir do capítulo 11, o evangelho ele é pregado aos gentios em Antioquia. A partir do versículo 19, diz que os dispersos, por causa da perseguição que sucedeu a Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O texto começa dizendo isso, só que logo em seguida diz que eles anunciavam o Senhor Jesus aos gregos no versículo 20. Esse é o texto da lição de número 12. Atos 11, do 19 ao 25, ao 26, e Atos 13, do 1 ao 5. Nós faremos uma exegese simples, porque são mais informações dos atos e pouca interpretação teológica, e em seguida iremos comentar também de forma resumida os 3 capítulos dessa lição. Então, continua conosco no nome de Jesus. No versículo de número 20 diz que havia entre eles quem? Os que foram dispersos. Dentre esses que foram dispersos, havia pessoas da Fenícia, de Chipre e também de Antioquia. Por causa disso, alguns deles entraram em Antioquia e começaram a falar aos gregos anunciando o Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu também com o apóstolo Paulo na própria cidade de Jerusalém, segundo Atos 9, 29, que ele anunciou aos gregos também. Ou seja,
O próprio Espírito Santo de Deus estava conduzindo os apóstolos a fazer aquilo que não era comum, de pregar a Torá, os escritos do Antigo Testamento, para pessoas que não são judias para que se convertessem. O texto base para isso está em Isaías 49, quando Isaías, meio desanimado com a obra, porque Israel não voltava para Deus, Deus fala com Isaías e diz: Também te dei para a luz dos gentios, e não apenas para trazer os desterrados de volta. O Senhor Jesus Cristo cumpriu essa sequência, essa ordem de ministração, pregava primeiro nas sinagogas para os judeus, mas também não negava a palavra aos gentios. Ele pregava a todo aquele que desse lugar a ouvir a mensagem do evangelho. No versículo 21, o texto diz: E a mão do Senhor era com eles que estavam em Antioquia, provavelmente da sinagoga dos libertos, que nós estudamos na lição da semana passada. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Em Lucas 1,66, os vizinhos do Senhor Jesus Cristo, enquanto ele ainda era criança, diziam entre si: Mas quem será esse menino? Ficavam maravilhados, assim como a própria Maria ficava, porque acontecia em Jesus Cristo coisas diferentes. Pessoas vinham exaltá-lo, dizer que a obra que Deus tem na vida dele é coisa grande. Em Atos 2,47, quando Pedro prega, caíram na graça todos aqueles que se converteram, e o Senhor acrescentou à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ou seja, muitos estavam se entregando ao Senhor, impactados pela mensagem. Por isso que eles chegavam a Pedro e diziam: E agora, o que faremos? E aí vinha a palavra de conversão e eles entregavam a vida ao Senhor. Então, a igreja está se inclinando a falar, a expor a mensagem e a chamar a atenção pela pregação com ousadia do evangelho. O versículo 21, a mão do Senhor era com eles e grande número creu e converteu ao Senhor. Versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, os judeus de fala grega foram dispersos, chegaram até Antioquia, pessoas começaram a se converter em Antioquia, depois enviaram um dos líderes mais importantes do povo, que é Barnabé, e Barnabé foi até Antioquia, o qual chegou, viu a graça de Deus, chegou no versículo 23, se alegrou e exortou a esses crentes com firmeza que eles permanecessem no Senhor. Ou seja, é como se ele já estivesse preparando o coração deles. Não deixe que ninguém impeça que vocês sejam crentes. Barnabé teve a sensibilidade de entender que essas pessoas poderiam fazer parte da igreja, que até então não havia quem explicasse o que era a igreja, até o apóstolo Paulo se converter e ser usado por Deus depois de anos e anos para explicar o que seria a igreja. Já mais na frente, em Atos 13:43, Barnabé, já com Paulo, pregando em vários lugares, eles disseram: E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Ou seja, a preocupação de Paulo e Barnabé é que eles não entendessem que deveriam voltar aos ritos mosaicos, aos ritos do Antigo Testamento, para serem aceitos por Deus. É o favor imerecido. Eles deveriam permanecer nesse favor que os salva. Um outro texto semelhante é Atos 14:22, que diz: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Logo depois de Paulo ser quase morto, ele está aqui animando os crentes a dizer: no evangelho também há sofrimento, no evangelho também há tribulação, mas devemos permanecer na fé, porque precisamos entrar de uma vez por todas, de forma definitiva, no reino dos céus com o Senhor Jesus. O versículo 24 de Atos 11 diz a respeito de Barnabé, que era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25, partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo.
Olha que interessante esses textos de Lucas tratando aqui o início da igreja com Barnabé, mas já fazendo alusão de que ele vai buscar Saulo, porque a igreja em Jerusalém não iria receber esse judeu oriundo lá da Cilícia de maneira alguma como um pregador do evangelho. Mas Barnabé, entendendo em Antioquia que o evangelho é também para os gentios, agora valorizou aquele que Deus havia chamado, Saulo, e foi para lá. E achando, o conduziu para Antioquia. Então, Paulo foi lá no início da Ásia e trouxe da Ásia, de Tarso, Saulo para a Síria, Antioquia da Síria, ou seja, o centro missionário onde iria enviar os missionários. E quem escolheu Paulo e Barnabé para saírem na primeira viagem missionária não foi Barnabé, que era um dos maiores líderes ali, e nem foi Saulo, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Nós iremos confirmar isso. Paulo já havia estado em Jerusalém e ele começou a disputar com os gregos e a pregar o evangelho para eles, e eles intentavam matar o apóstolo Paulo. O que aconteceu no versículo 30 de Atos 9, que, sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Ou seja, de Jerusalém, enviaram Paulo de volta, ou seja, Saulo de volta para a sua terra, para que ele não fosse morto pelos gregos. Havia ainda uma resistência comum na mente de todos quanto à questão dos gentios. Então, eles não se preocupavam muito com a pregação para os gentios, mas Deus estava trabalhando. Aqueles que muitas vezes os homens colocam para longe, Deus vai e traz para perto de novo. Parece os tempos de Salomão, né, em que se desprezou o servo passou a ser chefe do reino do norte, das tribos do norte. Ou seja, Deus sabe quem ele escolhe, Deus sabe quem ele chama e Deus sabe quem ele envia. São os chamados do Senhor para a obra extraordinária da evangelização. E qual foi o resultado de Paulo ser conduzido até Antioquia? Versículo 26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos, cristianos, ou seja, aqueles que são submissos a Cristo e à vontade de Cristo. Então, em Antioquia, a igreja dos gentios, então há uma divisão clara dentro da própria Bíblia, que o próprio Paulo fala em Gálatas, o ministério dos gentios ou dos incircuncisos e o ministério dos judeus ou dos circuncisos, ao qual Pedro se deteve um pouco mais na cidade de Jerusalém. Veja, mais uma vez, Deus está juntando o seu povo para uma grande obra, semelhante a quando Jesus ressuscitou e foi buscar os discípulos tristes para soprar sobre eles o Espírito. Agora, em Antioquia, o Senhor está juntando alguns discípulos da Sinagoga dos Libertos, de outras nações, oriundos de Atos capítulo 2. Barnabé, um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém. Saulo, aquele que apareceu em Jerusalém, mas depois voltou para sua terra, agora está voltando novamente. Estabelecidos em Antioquia, o texto de Atos 13, primeiro diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja, Saulo é citado por último aqui nessa lista de pessoas de forma tão diversificada, de lugares diversificados e famílias diversificadas, mas Deus chamou todos eles. E Paulo fala sobre isso em Gálatas 3:28, sobre essa diversidade na unidade. Ele diz que não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É um texto que fala de salvação. Deus salva todo tipo, toda classe de pessoas, porque a salvação é pela graça. Versículo 29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em Atos capítulo 15 e no versículo 35, diz que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor.
Veja que Atos 13 diz que haviam profetas e doutores. Depois, em 15:35, diz que Paulo e Barnabé eles estavam pregando e ensinando a obra dos profetas e a obra dos doutores. Então, esses homens de Deus eram grandes pregadores e grandes ensinadores. Em Filipos, a própria Pitonisa disse que eles estão pregando, estão falando da salvação, do evangelho da salvação, tentando submeter a obra deles às adivinhações do espírito maligno. Então, Paulo era um grande ensinador da palavra, as suas cartas mostram isso, a forma de escrita e o que Deus revelou ao apóstolo Paulo, a explicação do evangelho do Senhor e do que é a igreja do Senhor. E em relação ao conhecimento, notoriamente, Paulo se destaca de Barnabé em relação ao ensino. Profetas que, usados por Deus, exortam, consolam o povo de Deus a permanecer firme na fé, e Paulo e Barnabé faziam isso nos versículos que nós lemos. Eles exortavam os crentes a que permanecessem na graça de Deus. Ou seja, inspirados para a situação do momento, eles eram usados por Deus para exortar o povo de Deus e eram grandes ensinadores. Então, Paulo e Barnabé eram profetas e eram também doutores, ou seja, eram ensinadores. O texto continua de Atos 13:2 dizendo: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. E nas Escrituras você vê muitas vezes Deus falando com os homens, dizendo para consagrar pessoas, para separar pessoas. Como, por exemplo, em Números 8:14, em Atos 9:15, quando sobre o próprio Paulo, o Senhor fala a Ananias, dizendo: Vai, porque este é um vaso escolhido para levar o meu nome entre os reis e entre os príncipes de toda a terra. E eu lhe mostrarei o quanto que ele deve padecer pelo meu nome. Podemos conferir outros textos, como Atos 22:21, Gálatas 1:15, onde Paulo diz que aprove a Deus me escolher desde o ventre de minha mãe. Em Gálatas 2:9, onde Paulo fala sobre o reconhecimento dos apóstolos para enviar Paulo para o ministério. Gálatas 2:9, e conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Então toda a liderança entrou em acordo, dizendo: vocês dois, vocês profetas e doutores, vocês continuam pregando para os gentios, e nós continuaremos aqui pregando para os judeus, buscando convencer os de casa a se voltarem para o Messias, para o Cristo. Então perceba que de forma natural o Espírito Santo está organizando a igreja. Aqueles que resistem à pregação dos gentios, e não só isso, mas para a organização e para o cumprimento de Isaías 49, de trazer de volta os desterrados, porque Deus não abandonou o seu povo. O próprio Paulo explica isso em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 9. Então o Senhor usa as três colunas que ficam em Jerusalém, porém Pedro também depois sai, e João também depois sai, e Paulo e Barnabé dão início à igreja em Antioquia e começam as obras missionárias na Ásia Menor. E no versículo 3, então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Então, o Espírito Santo seleciona Barnabé e Saulo para a obra que os tenham chamado, são profetas, são doutores, e jejuando e orando, antes eles jejuavam e o Espírito Santo falou, e agora jejuando e orando, decidiram colocar as mãos, consagrá-los para essa obra e os despediram. E no versículo 4, e a sequência, eles são enviados, descem para Seleucida, ainda no território ali de Ásia, do norte de Israel, próximo a Tiro e Sidom, e de Seleucida eles vão navegando para Chipre, que é a terra de Barnabé. Então Barnabé vai passar por casa na ilha de Chipre, depois eles vão navegar mais uma vez, subindo para a Ásia Menor. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João Marcos como cooperador. A partir daí eles vão subir para a Ásia Menor. Essa primeira viagem missionária é uma viagem curta, eles passam por algumas poucas cidades na Ásia, depois voltam
novamente para Antioquia. Estão conhecendo o terreno. Enquanto andam, estão levantando líderes. Vai aparecer Timóteo, outra pessoa muito importante também na propagação do evangelho. E nas idas, nas viagens de Paulo, de forma estratégica, Paulo fica numa cidade. Não há um tempo determinado, mas a ação do Espírito Santo sobre ele. E ali ele capacita e levanta líderes. Alguns desses líderes Paulo leva com ele para outras cidades. E esses próprios líderes, caminhando e aprendendo a fazer a obra, eles voltarão, alguns ficam, mas eles voltarão para serem os líderes da sua cidade. Então, Paulo levanta líderes para estar lá, mas também leva pessoas para capacitá-los como missionários. E essas pessoas vão retornar para a sua terra para ser líderes, ou líderes de outras terras, como por exemplo, Timóteo, provavelmente, passou a ser líder da cidade de Éfeso, a cidade mais importante da Ásia Menor na época. A fim de concluirmos a exegese da leitura bíblica em classe, não poderíamos deixar de ler Atos 13:46. O texto diz: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era necessário, ou era mister, como está escrito aqui na corrigida, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Ou seja, claramente, Paulo está falando aqui com os judeus. E o contexto confirma isso no versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Versículo 45. Então os judeus, então Paulo está na sinagoga, dizendo para os judeus que é necessário pregar para eles primeiro, cumprindo o que Isaías recebeu em Isaías 49, o ministério de Jesus, que primeiro pregou nas sinagogas, mas que tudo isso era um plano de Deus para que também se pregasse aos gentios. Paulo vai repetir isso em Atos capítulo 18 mais uma vez, enfurecido pela resistência dos judeus, ele diz que vai pregar só para os gentios. Cada vez mais, o Espírito Santo fortificando o coração de Paulo para que ele alcançasse o mundo de então, que ele pregasse a todas as pessoas, não tivesse preconceito com ninguém, porque a salvação é para todos os homens, todos os povos, de todas as culturas diferenciadas que creiam no Senhor Jesus. Nós estamos na lição sobre o modelo de missões da igreja de Antioquia. Então você vai retirando características do comportamento, tanto do Espírito de Deus em relação aos seus servos, como da atitude deles para fazerem a obra de Deus, e o próprio Senhor vai encaixando, quero usar essa palavra, ajustando a cada dia o modelo de se fazer a obra de Deus, pregando para toda a humanidade. E agora, nos nossos 3 tópicos, iremos pegar apenas algumas observações que o comentarista trouxe, pelo fato de a exegese do texto que nós fizemos já ser uma base bem sólida para a exposição da lição neste domingo pela manhã. Continue conosco, porque os 3 tópicos são interessantes para nós compreendermos a obra daqueles que evangelizam, daqueles que dão prosseguimento a obra do Espírito Santo, que é alcançar todos os povos. No primeiro tópico, a igreja de Antioquia, natureza e característica, essa igreja se tornou a segunda capital do cristianismo. Foi isso que aconteceu. Então, como já falei, se dividiu entre o ministério dos circuncisos em Jerusalém e o ministério dos gentios. Ela foi fundada por gentios. Depois foi conduzido pessoas mais importantes, mais capacitadas, como Barnabé e Saulo, e a igreja começou a crescer, tendo seus profetas e os seus doutores. Então ela se tornou a primeira igreja gentílica, conforme Atos 11:26, e ela se torna um ponto estratégico por estar ali bem no centro dos principais continentes de todo aquele centro religioso e do próprio Espírito Santo ter iniciado a obra em Jerusalém. Ou seja, houve ali um movimento centrífuga do Senhor de iniciar em um ponto, mas expandir para vários lugares. Então a igreja está estabelecida, não está desprezada a de Jerusalém de maneira alguma, mas a igreja está estabelecida também em Antioquia, o Espírito Santo trabalhando de forma acelerada e levantando pessoas para ganhar o mundo. No primeiro tópico, ele cita que esses que deram origem à igreja em Antioquia eram leigos. E no dicionário,
a definição de leigo também está relacionado à religião, às posições eclesiásticas. E o significado é aquele que não recebeu ordem sacra, ou seja, ordem eclesiástica para exercer tal função. Aquele que não tem os pré-requisitos eclesiásticos ou sacros para abrir uma obra. Nós podemos olhar para a atualidade, porque isso se repete muito. Até o início de denominações grandes, como por exemplo a própria Assembleia de Deus, numa casa, pessoas buscando a Deus, orando, sendo batizados no Espírito Santo, não sendo aceita pela igreja maior, que seria a Batista. Veja, histórias semelhantes. E aí o Espírito Santo começa a surgir mais denominações. Nós podemos compreender, estudando sobre eclesiologia, que Deus se utiliza dos costumes diferenciados das denominações para alcançar também os costumes diferentes das nações. Muito diferente uma igreja na Ásia, uma igreja na África, uma igreja na Europa. Então, são lugares diferentes, de costumes diferentes, e Deus se utiliza de comportamentos, de costumes de diferentes denominações para alcançar todos os povos em todos os lugares. Ou seja, Deus sabe trabalhar de forma diversificada. A própria igreja é uma unidade na diversidade. Então, ela não tem apenas uma forma de costume, de cultura. A igreja é diversificada entre as nações. Como diz Apocalipse capítulo 5, povos de várias tribos, línguas e nações. Então, esses leigos começaram a Antioquia, depois vieram os homens mais capacitados. Depois Barnabé foi até lá para verificar e comprovar essa ação do Espírito Santo. No segundo tópico, ele traz informações que nós já trouxemos, uma igreja missionária em ação. Ele fala sobre os profetas que oravam, jejuavam e esperavam. O Espírito Santo foi separando os seus obreiros para fazer a obra do Senhor e não havia barreiras raciais, ou seja, pessoas diversificadas, de lugares diversificados, estavam fazendo parte da igreja do Senhor, como obreiros do Senhor, para fazer a obra do Senhor. No tópico de número 3, o serviço de missões, ele cita a pessoa de João Marcos, em Atos 12, 25, 13, 5, como alguém que de início foi fazer a obra do Senhor, mas semelhante a muitos outros e até a Saulo, ficou sem fazer a obra de Deus, depois foi convocado para voltar novamente para fazer a obra do Senhor. Isso significa que nós podemos aplicar para nós a seguinte afirmação, de que quem nos chama para a obra não são os homens, não são as pessoas. É o Espírito Santo quem nos chama. Ele nos convence e nos mostra que a melhor posição que nós precisamos estar é fazendo a obra de Deus. Depois o Senhor nos encaixa na igreja humana e faz a igreja humana, os homens, perceberem que Deus nos chamou. Percebendo que Deus nos chamou, agora esses homens sabem como encaixar esse obreiro na obra segundo o dom que é visível à igreja, que foi o que aconteceu com Saulo, que foi o que aconteceu com Marcos, pessoas que foram recebidas pela igreja e enviadas debaixo de quê? De oração, de jejum, ou seja, de pedir direção ao Espírito Santo para ver se essa pessoa é realmente escolhida, uma confirmação, ver o Espírito Santo falar, direcionar e consagrados sendo, foram enviados para fazer a obra de Deus. É comum nós olharmos para algumas pessoas e pensar, essa pessoa ela não foi chamada por Deus. Às vezes, não é o tempo desta pessoa estar fazendo tal obra e ela já está fazendo, e às vezes a pessoa de fato não tem uma chamada de Deus. Ela tem chamada de Deus para a salvação, como todos da humanidade têm. Porque os dons são ministeriais e também congregacionais. Muitos que têm dons congregacionais nunca terão os dons de liderança, que são os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Porque quem chama é o Espírito Santo. E muitas pessoas querem fazer algo sem ter chamado de Deus. E eles vão sofrer, padecer, e vão fazer a obra do Senhor padecer. E não vão gerar discípulos firmes na presença de Deus, como Paulo e Barnabé fizeram, consolando eles e exortando eles a permanecerem na graça. Porque a igreja, para fazer a obra, ela depende dos dons do Espírito Santo. Não é a capacidade humana, não é o curso secular, que muito ajuda em algumas áreas,
mas é a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a palavra do Senhor que capacita, que envia, é o Espírito Santo que revela, que mostra e que faz a obra acontecer. O comentarista, ele intitula a igreja de Antioquia como a porta da fé para os gentios, baseando-se em Atos 14, 27. Ou seja, Deus estava ali deixando bem claro como que separando e dizendo para os gentios, vocês podem ser salvos. Olha aqui o modelo de igreja de vocês. Vocês podem entregar-se ao Senhor e servir ao Senhor sem ter necessidade de serem judeus, de se circuncidarem e voltarem à lei de Moisés. Isso era um recado claro do Senhor Jesus Cristo através da igreja de Antioquia. Hoje se tem muitos cismas e divisões e oposições entre cristãos simplesmente por causa de costumes, de nomes de igreja, de forma de se vestir, forma de cumprimentar, de estilo de pregação e principalmente a divisão em relação à doutrina. A doutrina é uma só, é a palavra, porém a dificuldade dentro da teologia de conhecermos os mistérios de Deus em alguns determinados textos faz com que alguns compreendam de forma diferente. E aí a divisão também em relação à teologia. Porém, a doutrina é uma só. Não existe doutrinas de denominações. A doutrina é uma só, que é a palavra de Deus, e há diferentes interpretações por parte de líderes e de igrejas e denominações diferenciadas. Porém, todo esse povo diversificado, sendo cristão, eles concordam em tudo aquilo que é fundamento, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que ele subiu ao céu, mas que ele voltará para buscar os seus, que ele ressuscitou dos mortos e a pregação da vitória é a sua ressurreição. Então, em tudo isso, todas as denominações concordam com isso e caminham juntas nesses fundamentos da fé. A outra coisa importante que ele cita aqui no terceiro tópico é que Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias à igreja de origem. E ele cita Atos 14, do 27 ao 28. Mesmo em meio a oposições, Paulo perseverou. E cada vez mais que Paulo caminhava, ele ia pregando e ia até chegar ao império. Se cumpre Atos 9,15 que Deus escolheu Paulo para os reis, para os homens grandes de sobre a terra. Mas também a obra tem muitos desafios e tem muitos sofrimentos enquanto se faz a obra do Senhor, porque é uma guerra espiritual. Porém, o próprio comentarista nos lembra o Salmo 126,6, que quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Há uma recompensa espiritual, há uma recompensa de paz, de alegria e de ver a salvação para aqueles que fazem de forma perseverante e resiliente a obra do Senhor. Deus abençoe a você, professor de escola bíblica dominical, líder, secretário, superintendente, a todos, em nome de Jesus. Na próxima semana, teremos a nossa penúltima lição, que é a lição de número 13, onde falaremos sobre o propósito de missões. Iremos usar o texto de Apocalipse, capítulo de número 5. Depois, na última lição do trimestre, missões e a volta do Senhor Jesus Cristo, usaremos Mateus capítulo de número 24. Se você ainda não é inscrito no canal EBD Sim Senhor, faça isso agora. Deixe o seu comentário, o que você achou desta aula, desta lição, desta semana. E a forma que nós podemos aplicar ela na nossa vida é lembrar aos crentes em Cristo que todos nós fazemos a obra missionária e que quem nos chamou é Deus. Por causa do amor que Deus coloca em nosso coração pelas almas, precisamos perseverar. Perseverar em anunciar que Jesus Cristo salva. As portas do inferno não vão prevalecer. O evangelho vai avançar, avançar, e todos aqueles que o Cristo sabe que o aceitarão irão herdar a vida eterna e a vitória é do povo de Deus, é da igreja. Por isso, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula em nome de Jesus.